Mas agora é hora de falar com ele, o dono do melhor resumo do mercado financeiro, Bruno Paolinelli. Boa noite. Está frio em Belo Boa Horizonte? noite. Tá um bocado frio esse lugar É, aqui. Nossa esse Senhora. lugar aqui. Hum, Ah, Tá de boa, não. Famoso tá de boa, não. muito bem. O que também não está de boa, Bruno, infelizmente, é a situação é a capacidade de pagamento de muita gente no Brasil. Pois é, a inadimplência da população rural no Brasil cresceu em 2024 e chegou a 7,6% no final do ano. Isso são 0,8 pontos percentuais acima do ano anterior, segundo o Serasa. Em outras palavras, a população rural está mais endividada. Isso aconteceu basicamente por juros cada vez mais altos e quebras de safra, né? E é nesse cenário complicado que o governo federal está se desdobrando para formular o próximo plano safra 25-26, né, que deve ser anunciado em breve e já enfrenta uma combinação meio terrível. Primeiro, o espaço orçamentário do governo é limitado, né? Não tem mais dinheiro no orçamento. Na última semana a gente viu essa história do IOF aí, né? Precisaram congelar e rearranjar 50 bilhões de reais e aumentar imposto. Segundo, que os juros ainda estão altos e devem continuar por um bom tempo. O Ministério da Agricultura já reconheceu que um aumento de juros no plano safra é inevitável. E terceiro, esse crescimento na inadimplência do campo, né, que é um sinal de alerta quando a gente fala em concessão de crédito. E para tentar melhorar um pouco a situação, ou despiorar, né, talvez, tem algumas medidas surgindo por aí, como, por exemplo, a redução do prazo de vencimento de LCAs de 9 para 6 meses, as queridinhas dos investidores, né, por serem isentas, ganhando aí mais um benefício agora com prazos mais curtos, então isso atrai mais dinheiro para o setor. Outra medida importante do Conselho Monetário Nacional e pouco comentada, o direcionamento obrigatório de depósitos à vista para o crédito rural passou de 30% para 31,5%. Ah, entendi nada, Bruno. Repete. Essa aqui pouca gente sabe, Naka, mas no Brasil, todo o dinheiro que é depositado em bancos ou então cooperativas, né, que seja, uma parte desse depósito obrigatoriamente tem que ser destinado para crédito rural. E é esse percentual que acabaram de aumentar, né? Então tem mais dinheiro a caminho do agronegócio. E uma outra curiosidade para a audiência do CNN Money, para a gente encerrar aqui, que menos gente ainda sabe, é que as queridas LCAs, voltando nelas, as letras de crédito do agronegócio, apesar desse nome, elas não precisam emprestar para o agro tudo que captam. Antes eram 50% dos recursos dela, agora temos mais uma nova medida que obriga 60%. Então, 60% de tudo que uma LCA capta ali tem que ir para o agro, os outros 40% podem ir para outras coisas, apesar do nome do produto. Então, autoridades tentando direcionar cada vez mais o mercado de capitais para o agronegócio, para compensar as limitações do plano safra. A questão é que, mesmo indo mais recurso, o custo de todo esse dinheiro novo não vai chegar nem perto das taxas de juros praticadas no plano safra, né? Que é um dos créditos mais subsidiados do país. É, uma hora o juro alto do Banco Central chega até ao agronegócio. Agora, essa história do depósito e do compulsório é interessante. Tem banco que, quando você deposita lá R$ 100, ou no caso do Bruno, né, 100 milhões de reais na conta corrente, aí tem banco que pega o seu dinheiro e coloca numa situação remunerada. Você fala assim, olha, o banco é muito gentil comigo, ele está pagando algum juro, dá alguns centavos ali a cada dia. Fala que banco tá Joia! legal, joinha, mas saiba que ele está fazendo isso muito provavelmente para fugir do compulsório. Aí ele cria ali um depósito qualquer ali que paga algum juro para você, para na verdade não precisar emprestar, direcionar esse dinheiro para uma operação que ele acha menos lucrativa. São as artimanhas ali da gestão de recursos. Agora, você vai também falar sobre uma história que tirar o iPhone da China e levar ele para a Índia para ser fabricado lá, está desagradando o Donald Trump, mas também pode desagradar os investidores da dona Apple?
Exato, a Índia virou um problema para a Apple, viu, Naka? A empresa mais valiosa do mundo vem tentando há anos reduzir a sua dependência da China, né? Desde 2018 ali, quando o Trump começou a sua primeira guerra comercial, o caminho encontrado foi aumentar a produção de iPhones na Índia. E deu certo, mais ou menos, né? A meta que era produzir 25% dos seus iPhones no país ainda está longe de ser alcançada. Hoje calcula-se que entre 10 e 15% de todos os iPhones do mundo já sejam fabricados na Índia. Mas a Apple está enfrentando uma verdadeira encruzilhada. De um lado, a Índia não entrega o mesmo nível de eficiência da China, né? Eles até já têm um custo semelhante de produção ali, mas não conseguiram escalar o negócio. Em 2023, para vocês terem uma ideia, o Financial Times publicou uma matéria apontando que um dos fornecedores da Apple na Índia descartava 50% dos componentes que produziam porque não passavam nos testes de qualidade da Apple, né? Então imagina um prejuízo desse. De outro lado, nessa encruzilhada, a gente tem o presidente Trump apertando o cerco nessa história de sair da China, mas não ir para os Estados Unidos, né? Buscar outro país e ameaçando, inclusive, com tarifas de 25% específicas sobre iPhones produzidos fora dos Estados Unidos. Mas o CEO da Apple, o Tim Cook, não parece estar acusando o golpe muito, não. Declarou, inclusive, na última teleconferência de resultados aí, que espera, já nesse trimestre, agora que acaba em junho, que a maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos já terão a Índia como país de origem. E a grande discussão agora é o quanto essa decisão vai pesar sobre as margens da empresa, né? Porque produzir na Índia já não tem a mesma escala da China, então encarece um pouco o custo. Não ir para os Estados Unidos corre o risco de uma tarifa de 25%. E ficar dependente de China não é mais uma opção. Então está todo mundo fazendo as contas de quanto isso vai afetar as margens da companhia, que eram margem bruta, né, que era de mais ou menos ali 47,1 no último trimestre e deve cair para uns 45,5 já nos próximos trimestres. Parte por custo de produção mais caro, como a gente falou, parte por tarifas que já estão em vigor, né? O tarifaço do Trump já está rolando por aí. E às vezes as pessoas podem pensar que de 47 para 45,5 não parece ser um tombo muito terrível, né? 1,5% ali não é o fim do mundo. Mas estamos falando da empresa mais valiosa do planeta e essa perda de margem deve representar alguma coisa próxima a 1 bilhão de Nossa dólares Senhora. em custos adicionais. Então, a reorganização do comércio global que a gente está vivendo já começou a aparecer nos números das empresas. Muito bem, Bruno Paulinelli, direto dos Alpes Mineiros de Belo Horizonte. Quase Tá isso. 20 graus aqui, Bruno. Nem é tão frio assim. Eu vi aqui, está na internet, é verdade, tá dizendo que tá 20 graus. Obrigado, Mentira, boa é fake news, semana, se tá querido. na internet. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau.